Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um blog. Eu tenho uma atualização para dar para vocês. Eu não estava conseguindo ler de jeito nenhum. Aí o livro que eu ia ler ia ser esse daqui. Eu tô na página 191. E é o seguinte, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu comecei a ler esse livro e eu ia lendo um capítulo por dia. E eu me acostumei a ler dessa forma esse livro. Então não vai rolar estar lendo ele normal, assim, direto. Então, vou deixar para ler um capítulo por dia dele, que é o que eu vou conseguir fazer. E vou ler um livro que eu tô com muito mais vontade de ler. Por mais que eu queira ler esse, eu tô com muito mais vontade de ler outros livros aqui que eu tenho, que eu ainda não li. E um deles é esse daqui. Dele e dela. Eu acho que eu vou gostar bastante desse livro, porque ele tem ótimas avaliações. Minha gata pedindo carinho de novo. Eu tô carinhando ela, só que vocês não estão vendo. Esse livro aqui que tem ótimas avaliações e ela apareceu. E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber se essas avaliações fazem sentido. E aí, gente, eu tô tentando dar um jeito aqui dela se aquietar. Aquieta? Quietou? Deita aqui logo. Pronto, deitei ela nas minhas pernas. Ai, socorro! E aí eu tenho Pera, que... E aí eu quero saber se essas avaliações fazem sentido. Até agora não vi nenhuma avaliação negativa, então eu vou ver se as positivas fazem sentido, ok? E é isso, gente, essa era a atualização, porque eu estava me sentindo muito mal por não estar lendo, e eu estava tentando pensar em, tipo, será que amanhã eu vou conseguir? Será que amanhã eu vou conseguir? O dia nunca chegava, e aí eu tentei forçar um pouquinho hoje, e não deu certo, não gostei dessa forçada que eu fiz, e aí eu pensei, vou pegar um livro que está na minha estante, que eu quero realmente ler de cabo a rabo. E vai ser esse aqui dessa vez. Então, é isso aqui, é isso aí. Vocês vão me ver lendo esse livro, ouvindo audiobook, lendo o capítulo, e é isso aí. Vai ser dessa forma, porque senão o trem não anda, entendeu? Senão o trem não anda. Então, é isso aí. Inclusive, acho que eu vou começar esse aqui agora. Ou eu vou ler o audiobook agora? Quero muito começar esse. Será que eu deixo o audiobook para de noite? Eu não sei. Ele é do selo... Cadê? Ele é do selo Evidence. Elas. Esse aqui. Na verdade, tem outro que eu tô com mais vontade de ler, só que ele é muito maior. E muito, muito maior. Se bem que esse aqui já é um grossinho, né? Só que o outro é muito maior. E aí eu pensei, não, vou deixar esse pra depois. Deixar o maiorzinho pra depois, né? Porque já que eu tô com ressaca, aí eu não fico me forçando a ler livro grande, que vai demorar mais, essas coisas, né? Aí vai ser isso.
É isso, Brasil, é isso que temos para hoje. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada, porque eu também não gostei. Eu queria muito que desse para eu conseguir ler o livro da Celina, mas não é o livro que está me dando vibe, gás neste momento. Gente, olha a posição que o meu gato dorme. Só podia ser meu gato mesmo. Oi, gente, eu vim atualizar vocês sobre as minhas leituras. Basicamente, hoje eu vi o audiobook do dia, eu li um pouco do livro que eu tô lendo e li alguns capítulos de outro livro que eu tô lendo. Bom, vocês já sabem que eu tô lendo Deuses e Monstros, né? Na verdade, ouvindo Deuses e Monstros, que é o último livro da trilogia Pássaro e Serpente. Assim, não tô gostando. Mas faltam apenas 4 horas e poucos minutos para eu terminar. Então, eu vou terminar, né? Vou terminar, mas gostando assim, não tô não. É o pior volume dentre os 3 volumes, de verdade. Aí, como eu falei para vocês anteriormente, vou ler um capítulo de Coroa da Meia-Noite por dia. E aí eu li alguns capítulos dele hoje, porque eu ia ler ele como livro fixo, mas não me deu gás. Não me deu gás. Aí eu coloquei outro, que eu já comecei a leitura. Eu li um pouquinho hoje, não li muito, mas foi o suficiente, na minha opinião. Aqui está ele, dele e dela. Eu parei na página 31. 31? Eu parei na página 31. Parei na página 31 de dele e dela. Parei na página 191 de Coroa da Meia-Noite. E faltam 4 horas para terminar o livro, o audiobook. Basicamente é isso. Eu dei uma pausa, acho que vocês perceberam. Eu dei uma pausa no e-book, porque eu fico me sentindo muito agoniada, estando com muito livro para ler aqui. Não tem muito livro para ler, eu leio todos os meus livros que eu compro, de verdade. E quando eu não gosto, eu dou para alguém que eu conheço, que gosta de leitura e que pode gostar desse livro que eu não gostei. Mas, em geral, eu leio e tal, então não tem um monte de livro aqui faltando para ler, mas tem livro aqui ainda para ler, físico. E eu fico me sentindo tão agoniada para terminar o livro físico e ir para os e-books, que eu decidi que eu vou deixar um pouco de lado o e-book. Pelo menos enquanto eu não me dá um gás maior e eu conseguir ler o e-book junto, com essas leituras que eu estou fazendo. Mas eu já estou fazendo muita leitura, né? Por quê? Se eu colocar o e-book junto, eu tenho que tirar o audiobook. O audiobook eu vou tirar quando eu terminar Deuses e Monstros, entendeu? Aí eu não vou mais ouvir audiobook, porque eu percebi que é muito difícil de lembrar das coisas quando você não rabisca, quando você não marca, quando você não, entendeu? Quando você não registra de algum jeito. Que o modo que eu tô registrando aqui para vocês é por vídeo, mas para mim, eu gosto de marcar, eu gosto de fazer anotações no livro mesmo. Eu não tenho pena, eu comprei, é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Mesma coisa vocês. Então, assim, eu gosto de fazer isso. E com audiobook não dá para fazer. Tipo, tem como você fazer nota, escrever nota, marca parte
do audiobook, mas mesmo assim eu acho muito paia. Acho muito paia. Aí eu vou terminar de ouvir Deuses e Monstros, acho que faltam uns 2 dias para eu terminar aí esse audiobook. E vou voltar pro e-book, porque aí sim eu vou conseguir ler o e-book e os livros físicos sem um atrapalhar o outro. Porque se eu ficar audiobook, e-book, livro físico, um capítulo por dia, vai ficar muita coisa para minha cabeça. Minha cabeça já não é boa. Se eu fizer isso, é doido. Então, assim, vamos ter paciência. É porque eu realmente queria muito ler o e-book, então a paciência tem que vir de mim, não de vocês. Isso me frustra. Isso me frustra. Ai, chato. Mas é a vida. Eu escolhi ler a trilogia, né? Eu queria muito. Então, tô fazendo o que eu queria. Eu não tenho do que reclamar. Enfim, é isso. Eu tenho um e-book também que eu comecei, que é a Casa da Rua Meadows, acho que é isso. Eu comecei um pouquinho dele, eu só li 4%, eu acho, se eu não me engano, ou foi 5%. E eu quero muito retornar para essa leitura, porque eu tô vendo que muita gente que eu sigo, que é leitor, que é influencer sobre livros, etc., eles gostam desse livro bastante. Eu vi eles mostrando assim e tal. Aí eu queria realmente muito ler esse livro também. Mas a prioridade de e-book é, é, é acotar. Falei agodar. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, é isso. Ah, mas você já tá lendo Sarah J. Maas, vai ler mais Sarah J. Maas, vou. Sarah J. Maas é vida. É igual Rafael Montes pra mim. São meus 2 escritores favoritos. Então é isso. Vim atualizar, já atualizei, agora eu acho que eu vou dormir. Não sei. Enfim, tchau. Oi, gente. Eu tô aqui para atualizar vocês sobre o meu dia de leituras. Tem um negócio aqui. Eu ouvi o audiobook. Faltam 2 horas e 59 a 58 minutos para terminar o audiobook, tá? Nós tivemos várias cenas hot nesse finalzinho do audiobook. Foram bem descritas, foram interessantes, prende o leitor, me prendeu bastante, eu gostei de como foi descrito, de como foi desenrolado, né? Mas isso não salva o livro, né? Não vai ser uma cena hot que vai salvar o livro. Como eu disse para vocês, eu não estou gostando do livro, né? Então, assim, não vai ser uma cena hot que vai me fazer gostar. Aí, li 2 capítulos de Coroa da Meia-Noite. Por que eu li 2 e não 1? Porque o capítulo 25, que era o capítulo seguido do que eu tinha que ler, que é o 24, ele era só uma página. Literalmente. Só uma lauda. Então, eu resolvi ler ele logo. E o capítulo 24 não tô sabendo falar. O capítulo 20... É a gripe, gente. Ela tá mexendo com a minha cabeça. Eu tô gripada. Se não é gripe, é rinite. Enfim, o capítulo 24... Lá vem a gata de novo. O capítulo 24, ele foi bem grande. Foi um capítulo bem grande. Aconteceu um bocado de coisa, né? Tipo,
A gente viu um pouquinho da Selena com o Cole, a gente viu um pouco da questão do Dorian, que tem magia dentro dele, né? E ele não entende como isso pode ser possível se a magia foi extinta há tanto tempo, né? Terrassen, que era o grande lugar da magia, assim, né? E que era um dos maiores, um dos lugares mais fortes para se defender, foi derrotado, né, pelo rei atual. Então, não tem como saber porque ele tem essa magia. Eu acho que o rei tem essa magia e o Dorian nasceu com essa magia. É isso que eu penso. Porque não tem como ser outra coisa, sabe? Não tem como ser outra coisa. Enfim, eu nem sei se a magia dá pra se herdar nessa história e tal, então eu não sei. Aí o Dorian falou com a bruxa, né, que é a última bruxa que sobrou, pelo que ela falou, ela é a última bruxa que restou. E aí ela não tem os poderes que ela tinha como bruxa, porque antes mesmo de Terrassen cair, né, antes de mesmo de os feéricos sumirem e todas as outras coisas mágicas, as bruxas já tinham caído, já tinham recebido uma espécie de castigo, né? E aí, mesmo assim, ele acha que vai ser com ela que ele vai tirar todas as dúvidas, mas ela diz que realmente não tem mais magia. Não tem como existir mais magia. Mas ele tem magia. E a gente sabe que a Neemia também consegue fazer magia. E a Selena tem uma briga com a Neemia, porque a Neemia quer que a Selena se ponha no lugar de todo mundo e salve todo mundo, tipo, salvar os povos que o rei prende, castiga e mata e dizima e todas essas coisas. E eu fiquei tipo, oi, ela não tem essa obrigação. Eu falo isso porque a Naomi ficou puta, porque a Selena deixou claro que não é a obrigação dela, só que ela foi educada. Eu acho que eu não teria sido educada como ela foi, porque não é obrigação dela, e ela já sofreu o suficiente. Ela não precisa sofrer mais, entendeu? Enfim, mas como a gente já conhece essas histórias assim, de magia e não sei o que, e tem um herdeiro, uma herdeira, uma pessoa para salvar todo mundo, essa pessoa vai ter que ser a Selena, né? Mas, por enquanto, ela está dando para trás e a Neema está puta com ela. Enfim, gente, é isso sobre esses dois livros, tá? Eu não falei, mas caso você seja novo aqui, o audiobook que eu estou ouvindo é Deuses e Monstros, tá? Terceiro volume da trilogia Passo de Serpente. Aí, gente, agora eu vou dar andamento nesse livro. Eu acho que eu parei na página 31. Deixa eu ver aqui. Parei na página 31 e tô louco pra saber o que vai acontecer aqui, porque eu estou gostando do livro desde o começo já. Quando eu gosto de um livro logo no começo, geralmente eu não deixo de gostar. Mas, mesmo raramente acontece. Eu espero que não seja o caso desse livro. Enfim, tem boas avaliações, eu quero ver se realmente vale tudo isso. E eu acho que vai valer, não vou mentir. Mas, enfim, é isso, tá? Eu espero que eu não gripe, que seja só um ataque de rinite, mas não sei, eu tô bem ruim, tipo de nariz e tal, tá afetando minha cabeça, eu tô meio, eu acho que eu vou gripar. Pois é. Mas enfim, é isso.